Olá, boa tarde. 30 de junho, começamos o NT Sul desta quinta-feira com as últimas ocorrências policiais de Cachoeira do Sul. Ontem, mais um carroceiro foi atropelado na BR-153. Foi preso na tarde de ontem no bairro Promorar Ismael Júnior Lopes de Andrade, suspeito de tráfico de drogas. Policiais do pelotão de operações especiais da Brigada Militar deram voz de prisão a Andrade após abordagem e apreensão de 16 pedras de crack e valores em dinheiro. Ele foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento, onde foi lavrado flagrante pela delegada Fabiane Bittencourt. Foram detidos na madrugada de ontem nas proximidades da antiga estação ferroviária na zona norte de Cachoeira do Sul, Robson Barbosa da Rosa, de 22 anos, e Itaiara Alves Vieira, de 19. O casal estava num veículo que foi avistado em atitude suspeita por policiais da Brigada Militar. No momento em que a guarnição se aproximou, o condutor acelerou e fugiu pelo bairro, mas acabou sendo contido pelos policiais militares. Recebeu voz de prisão em flagrante. No momento em que o carro foi interceptado, a companheira de Robson jogou fora um revólver que acabou sendo localizado pelos PMs. No carro foram encontrados ainda R$ 1.300 em dinheiro, 14 gramas de maconha, munição, uma faca e 2 facões. O carro foi apreendido por estar com licenciamento vencido. O motorista não possui carteira de habilitação. Um acidente ocorrido na tarde de ontem deixou o carroceiro Luiz Carlos Alterman dos Santos, de 52 anos, feridos na BR-153, próximo de Capão da Cruz, em Cachoeira do Sul. Matheus Ettinger Teixeira, condutor de uma caminhonete Fiat Strada, colidiu contra a carroça de Luiz Carlos. Matheus disse que seguia no mesmo sentido de Santos e que, ao se aproximar da carroça, o cavalo teria se assustado e ele não teve tempo suficiente para evitar a colisão. Com o impacto, a carroça saiu da pista e ficou destruída. O cavalo morreu na hora do acidente. Alterman, que é morador de Capão da Cruz, foi socorrido e conduzido ao Hospital de Caridade e Beneficência e continua internado, mas não corre risco de morte. E na madrugada de quarta-feira, o pavilhão da Cocari mais uma vez foi roubado. Quarta-feira pela manhã, no pavilhão da Cooperativa Cachoeirense de Reciclagem, a rotina de trabalho era a mesma de sempre. O fato de alguém estranho ter invadido o local durante a noite para roubar já havia acontecido outras vezes. Há cerca de 2 meses, eles registraram a última ocorrência. Desta vez, a direção da cooperativa declinou da denúncia. A invasão ao local foi através desta porta nos fundos. Além de promover muita desordem em alguns setores do pavilhão, houve também arrombamento de uma porta. Com essa barra de ferro, a corrente e o cadeado foram abertos. O prejuízo maior para os catadores foi o roubo de cerca de 20 quilos de cobre, que para os trabalhadores renderia em torno de R$ 180. O Estado inicia hoje o pagamento da folha salarial dos servidores vinculados ao Poder Executivo referente ao mês de junho. Com esse crédito inicial, 62% do funcionalismo recebe os vencimentos de maneira integral. A expectativa da Secretaria da Fazenda é complementar as demais 5 faixas do calendário até o próximo dia 12 de julho. O secretário da Fazenda, Giovanni Feldes, anunciou nesta quarta-feira o calendário de parcelamento de salários de parte do funcionalismo público referente ao mês de junho de 2016. Nós estaremos creditando aí para 344 mil vínculos que possui o Estado do Rio Grande do Sul, relativamente ao mês de junho, 2.600 para cada um deles. Quanto ao conjunto dos professores, muitos deles que trabalham de manhã e de tarde, ou de tarde e de noite, ou de manhã e de noite, esses que trabalham de manhã e de tarde, todos que ganham até R$ 5.200 vão receber completamente em dia. Por volta de 70% do professorado vai receber em dia. A previsão da Secretaria da Fazenda é complementar a folha até o dia 12 de julho, em mais 5 faixas de pagamentos. Feldes também ressaltou que este mês os cofres do Estado tiveram uma diminuição de receita na ordem de R$ 100 milhões e que o não pagamento da dívida com a União não resolve todos os problemas. Nós já tivemos 2 meses de um certo fôlego e agora continuamos a sorver esse fôlego, esse refresco, né? E imaginamos que até o final de dezembro a gente possa contar com isso. O refresco da dívida até o dia 31 de dezembro de 2016, ele vai nos permitir 50% da nossa falta de caixa a cada 30 dias. Esses 275 em média, que é o serviço da dívida, eles nos ajudam.
sobremaneira nos ajudam, mas ainda assim, lamentavelmente, insuficiente. Confira agora no NT Sul as vagas que o Cine está disponibilizando para a Cachoeira do Sul. Costureiro industrial, 1 vaga. Técnico em enfermagem, 1 vaga. 1 vaga para serviços gerais. Esta vaga exclusiva para pessoa com deficiência. 1 vaga para operador de escavadeira. Operador de trator esteira, 1 vaga. 1 vaga para mecânico de automóveis. 1 vaga para auxiliar de produção. Estas vagas já estão disponíveis em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode, se preferir, se dirigir à agência do Cine de Cachoeira do Sul, que está localizada na Rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelos telefones, código de área 51 3722 3338 ou 3723 5414. Ontem à noite aconteceu mais um encontro para discutir o destino do estacionamento rotativo de Cachoeira do Sul. No início do ano passado, algumas entidades solicitaram a implantação do rotativo, mas até agora só saíram reuniões e estudo técnico sobre o assunto. São os 5 ofícios enviados à Prefeitura de Cachoeira do Sul pelas entidades no início de 2015, que, segundo o prefeito Neyron, deixam ele de mãos atadas. Se for de não fazer pago, as entidades têm que dizer de onde é que o poder público vai tirar os recursos para pagar os fiscais. Porque hoje, né, todo mundo sabe, e a nível do governo do estado e do governo federal, hoje tem muito serviço público sendo cortado, né, porque não tem recurso. Nós tivemos aí, por muitos dias, por exemplo, o transporte escolar suspenso porque o governo estadual não pagava o pessoal que presta, os prestadores de serviço. E nós não queremos criar mais um serviço para que o município banque essa conta. Para o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, é impossível ter que aceitar a falta de vagas de estacionamento nas ruas centrais. Inicialmente, estamos propondo que a Prefeitura organize os espaços que existem nas ruas citadas, então fazendo a medição e demarcação e aproveitamento amplo das vagas que possam ser ocupadas e utilizadas, tanto por veículos quanto por motos. Também entendemos que é necessário ter uma fiscalização e que a Prefeitura tenha condição de dar a orientação aos seus funcionários contratados para essa finalidade e para fazer, então, a orientação para os motoristas e também fazer o controle dessas vagas, né, para que ela realmente tenha rotatividade. A CDL, assim como o próprio Sindiló, já havia se manifestado favoravelmente ao estacionamento pago. E nós fizemos um estudo sobre as dificuldades que é de pagar e, na verdade, é uma posição da classe empresarial de que nós não podemos mais continuar pagando. O que há, e por isso de um posicionamento anterior, é uma falta de informações sobre o que significa pagar e não pagar e de quanto isto vai montar ao final de um ano. Nós fizemos um estudo breve dizendo que se a Prefeitura realmente colocar um estacionamento rotativo pago nessas 1.500 vagas que ele se propõe, essa empresa vai arrecadar R$2.200.000 por ano. Portanto, são R$2.200.000 de dinheiro da sociedade Cachoeira que vai para uma empresa possivelmente de fora. No gabinete, o prefeito fala que jamais implementaria o rotativo não pago. Nós entendemos que espaço público é espaço público. Nós não podemos criar uma despesa para ti deixar o teu carro. O teu carro é de tua propriedade. Quem tem que resolver onde é que tu deixa ele é tu. O que depender do senhor, sai ou não sai o rotativo? Nós não temos problema nenhum de fazer o rotativo. Só que a gente entende, né, que a primeira proposta apresentada ela é mais viável, que é do estacionamento pago. Não foi nós que propomos isso. Quem propôs foi as entidades. Depois mudaram de opinião. Nós entendemos que a Prefeitura é o órgão administrador e que recolhe tributos e impostos dos comerciantes do município, que ele deva inicialmente fazer os investimentos.
Na segunda-feira, o NT Sul exibiu uma reportagem sobre o andamento das obras da ponte sobre o Arroio Castanino, no acesso à Cachoeira do Sul pela BR-153. Mostramos também as condições do desvio construído pelo DENIT. Os motoristas reclamam dos buracos ao longo da travessia de cerca de 1,5 km. Questionado a respeito, o DENIT respondeu por meio do Núcleo de Comunicação Social que o cronograma de obras do departamento prevê para o mês de julho, a partir de amanhã, portanto, uma operação tapa-buracos no desvio. Vamos para o intervalo e na volta você vai ver. Especialistas alertam para o perigo do estímulo ao consumo em excesso entre as meninas desde o nascimento. É a chamada Síndrome da Cinderela. É justamente essa ideia de que desde muito cedo as meninas precisam se parecer como princesas. Então, desde muito cedo, lá no berço já tem aquele bercinho cheio de florzinhas, cheio de enfeites. A bebê já tem um lacinho, já tem uma fita, já tem um brinco. E ela cresce aprendendo isso. Os pais têm a tendência de gastar mais dinheiro com as filhas meninas do que com os meninos. É por causa da chamada Síndrome de Cinderela. Entenda melhor sobre isso na reportagem de Luiz e Maiana. Mal aquela bebezinha linda nasceu e ela assim, pra lá, presilhinha pra cá e age enfeitinho. Ela se emperiquita toda feita uma princesa. E nada contra esse cuidado todo. Mas especialistas deixam um alerta. Dizem que em excesso, esse consumismo pode causar o que eles chamam de Síndrome da Cinderela. É justamente essa ideia de que desde muito cedo as meninas precisam se parecer como princesas. Então, desde muito cedo, lá no berço já tem aquele bercinho cheio de florzinhas, cheio de enfeites. A bebê já tem um lacinho, já tem uma fita, já tem um brinco. E ela cresce aprendendo isso. Esse coach financeiro explica que isso acontece justamente por uma influência dos próprios pais. As crianças, principalmente as meninas, acabam refletindo o modismo do pai ou da mãe. Então, os pais mesmo já começam a influenciar as meninas nesse universo. Mas o problema mesmo é quando isso acaba deixando aquelas princesinhas muito mais consumistas. Você dá para um menino uma bola, ele sai correndo atrás da bola. E ele está super feliz. Você dá para uma menina uma boneca e ela quer as roupinhas da boneca. Quando você dá as roupinhas, ela quer a casinha da boneca. Depois ela quer o noivo da boneca. Então, para a menina, sempre vai haver um gasto maior, um custo maior. E até o próprio comércio já reconheceu o potencial de compra das mulheres. É por isso que quando você vai às compras, se depara com vitrine feminina para tudo quanto é canto. Essa loja, por exemplo, é o retrato fiel de que as meninas são ótimas compradoras. E aqui, o que não falta é oferta. Porque as mulheres, elas consomem mais, tem a parte da estética, as mulheres querem ficar mais bonitas para agradar a família, o homem, né? E elas consomem mais, e também pelo fato das crianças também. Elas também vêm aqui, querem imitar as mães, querem ficar bonita, tem vaidade também, já começa desde pequenininho. E a cliente está aqui para comprovar que os gastos com as meninas são muito maiores. Ela mesma que escolhe os acessórios dela, que nem ela escolheu as bolsinhas, já escolheu as luvinhas dela e os lacinhos, ela que escolhe. Então você confirma que o gasto com a menina é muito maior do que com o menino, talvez? Muito maior, a conta bancária sente. Essa aqui é a Maria Alice. Ela tem 11 anos e é uma Cinderela em pessoa. Ama comprar vestidos, sapatos, cosméticos. Se for para comparar com seu irmão Pedro Henrique, ela sai em disparado no quesito consumismo. Veja só, primeiro round, ele 3 pares de sapato, ela 10 pares. No segundo round, ele 6 cosméticos, ela 1, 2, 3, 4, 5, nossa, perdi as contas. Terceiro e último round, ele 10 camisas, ela a imagem já diz tudo. E o que você sente quando você compra? De que, tipo, eu tenho. Ela tem, eu também tenho. Deu pra ver que o negócio não é nenhum conto de fadas. O vilão chamado consumismo pode prejudicar e muito as mocinhas. Primeiro que você cria uma ideia, principalmente para a menina, de que ela, para ser feliz, para ser bem-sucedida, ela tem que estar atualizada
nesses padrões de beleza, de moda, ela pode ter sofrimentos muito sérios, porque ela vai sempre estar inadequada. O mercado vai sempre colocar novos produtos e talvez ela não consiga acompanhar, ou até mesmo acompanhar, entrar nesse ciclo de consumo, já seja um tormento para ela. O sociólogo acrescenta que o importante é ensinar para as crianças e principalmente para as meninas que sua autoafirmação não está no que se tem, mas no que se é. Que ela possa se realizar nas atividades, não somente pela estética. Isso vai formar a identidade dessa menina, além dos padrões de moda, além dos padrões de beleza, além dessa necessidade de consumir. Na última sexta-feira, tem uma mostra fotográfica no Viveiro Cultural em Cachoeira do Sul chamada As Aventuras de Amanda. As 112 paisagens foram registradas por Maurício Tonsen. Em todas tem a artista Amanda, namorada do publicitário, que contempla o ambiente de costas para a lente da câmera. Veja só. Num certo dia, meio por acaso, meio sem querer, a gente fez uma foto dela de costas, sem que ela notasse, estava um pouquinho envergonhada. Aí a gente voltou para casa, ela achou interessante, gostou como ficou e a gente viu que tinha uma coisa legal ali. Aí a gente começou a repetir, né, essas fotos sempre de costas, essa mesma estética, ela em paisagens que a gente achava bonitas, nos passeios que a gente fazia aqui próximos à Cachoeira do Sul, que é a minha família é daqui. E aí a gente foi indo, Parque Vitec, Serra, Cânion do Itambezinho. Começamos em vários lugares aqui pelo interior do estado. Aí no ano seguinte a gente conseguiu para o Rio de Janeiro, Curitiba, também viagem com a família, sempre fazendo algumas fotos. E aí depois, quanto tempo levou? Uns 2 anos até a gente fazer a nossa primeira viagem internacional. Acho que a gente resolveu ir para o Chile e lá foi um dos lugares mais incríveis, várias paisagens diferentes, e acho que foi lá que o projeto realmente começou a ganhar mais atenção ainda. Né? E depois disso acabou vindo dos Estados Unidos também. Isso, aí foi esse ano, até faz pouco tempo que a gente voltou. A gente fez uma viagem de quase 30 dias pelos Estados Unidos, alugamos um carro e fizemos aquela viagem de filme, pegando estrada, com paisagens incríveis, cada lugar diferente do outro. Pegamos neve, pegamos deserto, pegamos floresta. E ali realmente a gente viu como pode render coisas legais, novas paisagens, e sempre experimentando coisas novas com a fotografia. E sempre com a mesma artista. Sem dúvida, sem dúvida. Como que é para ti, Maurício, poder ver a tua exposição, poder estar de volta em Cachoeira do Sul? Afinal de contas, tu é natural daqui, fostes para Porto Alegre para estudar e tá aqui no Viveiro Cultural hoje. Nossa, é incrível, né? Poder voltar para Cachoeira para contar um pouquinho da nossa história. A gente chegou a ter uma pequena exposição em Canela, a gente também conversou com os alunos da PUC, fez um workshop, mas agora poder voltar para Cachoeira para mostrar o nosso trabalho. E o mais que eu acho mais legal é contar a história, né? Como tudo aconteceu, um pouquinho dos bastidores, mostrar que nem tudo da viagem, do projeto é glamour, tem muita coisa que dá errado, muita coisa que a gente acha que vai ficar bonito e não fica, comendo sanduíche dentro do carro, dentro dos parques, para economizar. É realmente uma aventura em busca de paisagens maravilhosas. Exatamente, acho que o nome do projeto, o Adventures of Amanda, Aventuras da Amanda, também está um pouquinho nisso aí, né? Tudo é uma aventura, cada passeio é uma nova aventura. E para ti, Amanda, como artista de todas essas obras, tem alguma preparação, tem algum figurino? Como que tu faz, afinal de contas, já que é uma aventura, é bastante radical os passeios de vocês? Eu já nunca me preocupei muito com moda e tal, e como nos nossos passeios, geralmente, a gente tem que fazer trilhas, nunca é tão fácil assim como parece, não é só chegar lá e o lugar vai estar pronto pra gente, é sempre uma aventura mesmo, a gente pega barro, a gente tem que atravessar rio, a gente sua, então mesmo se eu quisesse, seria bem complicada essa preparação, é mais pra mostrar a experiência real mesmo, eu com o cabelo todo errado, sem uma roupa certa.
Maurício, ele é publicitário, mas ele é filho de um fotógrafo e tu deve muito do que tu aprendeu, do que hoje tu coloca no teu trabalho ao teu pai. Sem dúvida. O Renato Tonsen, eu sempre digo que é meu mentor, meu guru da fotografia, meu grande professor nessa área. Me ensinou toda a base que eu tenho de fotografia, eu devo a ele, aprendi desde pequenininho com as câmeras emprestadas dele. Então eu peguei todo o início dessa fotografia mais tradicional, com filme ainda, levava no estúdio fotográfico para revelar. Então acho isso super importante que eu peguei, tenho toda essa base da fotografia mais tradicional e no fim peguei a transição para o digital. Então acho que aqui, também no projeto, agora expondo, a gente também está resgatando um pouquinho disso, né? A gente está levando esse projeto que é digital, um projeto fotográfico para Instagram. Então a gente está tirando ele das redes sociais, do digital, trazendo para o mundo real aqui na exposição no Viveiro, agora impresso. Então é super legal ver que uma coisa que foi pensada para a internet está também tendo um espaço num lugar incrível aqui para muito mais gente poder conhecer o nosso trabalho. Quais são os perfis de vocês, até para quem assiste neste momento e quer seguir, quer acompanhar todas essas aventuras da Amanda? Bom, o meu é meu nome completo, @Maurício Tonsen. Tonsen é meio difícil de escrever, é THOMSEN. O meu é Amanda de Giorgio, tudo junto. A exposição As Aventuras de Amanda permanece no Viveiro Cultural até o próximo dia 15 de julho. A visitação é gratuita e o Viveiro fica na Rua Comendador Fontoura, número 26, aqui em Cachoeira do Sul. E hoje, último dia de junho, mês mundial de conscientização sobre o meio ambiente, convidamos você a conhecer um lugar que é exemplo de que áreas degradadas são perfeitamente recuperáveis. O Rincão Gaia é uma encantadora propriedade no interior do Rio Grande do Sul, a 120 quilômetros de Porto Alegre. O lugar é situado sobre uma antiga jazida de basalto e foi recuperada graças ao esforço de um ambientalista. Veja só. O Rincão Gaia, sede da Fundação Gaia, materializa o legado do José Lutzenberger, ambientalista, em tudo aquilo que ele preconizou, em tudo aquilo que ele fez em defesa da vida no nosso planeta, da nossa qualidade de vida. No Rincão Gaia, ele começou ainda no final dos anos 80 a desenvolver um trabalho que nós seguimos até os dias de hoje, diferenciado de recuperação ambiental. Aqui no Rincão nós oferecemos cursos temáticos, visitas guiadas, programações de ecolazer educativos, vivências múltiplas. Aqui é o local onde a gente chega mais próximo do meu pai e da forma mais natural possível. Ele foi sepultado sem caixão, envolto apenas em um pano. Ele aqui está sendo novamente reciclado, a natureza, a nossa terra. Aqui no Mirante Astronômico, nós temos novamente aquela possibilidade de vivenciar o quão pequenininhos nós somos no universo e o quão fascinante é todo o cosmos que nos envolve. O Rincão Gaia, ele é peculiar porque ele justamente está longe de centros urbanos e nisso ele permite a visibilidade plena de uma noite clara. Bom, estamos no Lago das Estrelas, que nada mais é do que uma pedreira de pedra basalto. Com o tempo, após o uso, inundou. Por mais que vocês observem e olhem, não se percebe a quantidade de vida e o outro mundo que aqui se encontra. Já foi catalogado mais de 20 variedades de peixes, tartarugas, cascudos enormes. Além disso, existe um jardim submerso com 3 variedades de vegetações, onde essas vegetações, algumas delas podem chegar a 3 metros de altura. É muito bonito. Esses canteiros de pedra, eles são super interessantes, porque eles são a solução que o meu pai encontrou para esconder os entulhos das obras que foram feitas no Rincão. Ele não só agregou charme paisagístico para o Rincão,
como também criou novos nichos para muitos dos animais que convergiram para o Rincão, que encontram nesse ambiente o seu lugar próprio. A coleção de plantas carnívoras do Rincão, que está localizada nessa estrutura que nós chamamos de hexágono, ela expressa o desejo de propiciar a compreensão das pessoas do quão diversa, do quão exótica, do quão sofisticada e do quão criativa a natureza consegue ser. E que quando nós tomamos mais consciência disso, entendo eu, nos dispomos mais a querer preservar tudo isso também. A seguir, comunidade mobilizada. Conselho Estadual de Educação dá amparo para a abertura da Escola de Ensino Médio do Piquiri. A escola pode ser aberta numa situação emergencial, na sua emergencialidade, ou seja, aonde o Estado ou o município não tem condições de levar o acesso à política pública de educação, a escola pode ser aberta em caráter emergencial. Logo mais às 6 horas da tarde acontece uma audiência pública pela abertura e funcionamento da Escola de Ensino Médio na localidade do Piquiri, interior daqui de Cachoeira do Sul. No último fim de semana, os moradores do Piquiri fizeram um mutirão de limpeza na escola e na terça-feira uma comissão esteve em Porto Alegre participando de audiências e buscando adesão ao movimento. Desde o início da mobilização na localidade do Piquiri, os líderes comunitários fazem questão de frisar que o movimento é apartidário, apolítico, mas que toda e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. O vereador Vinícius Cornelli está junto, integrado a esse movimento desde o princípio, até porque ele é da localidade do Piquiri. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lena. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, né? A gente tem acompanhado esse debate desde o início. Primeiro, por eu ser da comunidade. Segundo, por eu ter vivido na pele o que os estudantes estão vivendo hoje. Eu estudei, na minha época de estudante de segundo grau, na Escola Borges de Medeiros, então eu fazia o trajeto diariamente que os estudantes estão fazendo hoje em dia. Por isso a gente está integrado com as ações da comunidade, né, que é um movimento importante e legítimo para que a gente possa tentar fazer a abertura da Escola do Piquiri o mais rápido possível. Nós estamos vendo algumas fotos, as imagens mostram aí algumas fotos do mutirão de limpeza realizado no último sábado lá na escola. A comunidade fez uma ocupação pacífica do local, né, para preservar, para dar manutenção. E essas imagens mostram tudo, né? A escola está com outra aparência agora, só precisando e querendo mesmo ser ocupada. É verdade, aquele é um espaço belíssimo, um espaço público, né, a Escola do Piquiri, que as coordenadorias, tanto de obra quanto de educação, não tinham ainda a chave nem o acesso ao prédio, né, e a comunidade estava preocupada com a sua manutenção e conservação. Então, por ser um espaço público e por a gente defender que uma escola não é somente a estrutura física dela, a escola tem que fazer parte da comunidade, como a comunidade tem que fazer parte da escola. Então, a comunidade do Piquiri encampou aquele espaço, que é um espaço importante, para a nossa comunidade, no sentido de fazer a viabilização da sua conservação e manutenção. Então, a partir disso, está fazendo, que foi no sábado passado, toda uma manutenção do espaço externo, né? As reportagens que foram mostradas anteriormente, como é o caso das ovelhas, das vacas que tinham lá dentro, foram retirados coxos, né, para a alimentação desses animais lá de dentro, foi feita toda uma roçada, uma limpeza, as cercas que estavam abertas foram fechadas, foram colocados cadeados no portão de acesso. Então a comunidade está assumindo aquele espaço, aquela obra, aquela escola, como um espaço que de fato é seu, um espaço público, um espaço da comunidade do Piquiri. Nesta terça-feira, o grupo lá de mobilização esteve em Porto Alegre para várias audiências com autoridades, com comissões ligadas à educação. Onde vocês estiveram e que resultado vocês obtiveram desses encontros? Nós participamos inicialmente na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que é a comissão que vai presidir a audiência pública que vai ser feita às 18 horas dessa quinta-feira, né? Então, nós participamos dessa reunião para combinar um pouco o formato dessa audiência pública. Eu participei juntamente com 3 integrantes da comissão de pais, né, 2 pais e 1 aluno, né, o estudante Tiago, o André Pelvezan e a Betânia participaram junto da Comissão de Educação da Assembleia.
que foi na parte da manhã. Na parte da tarde, nós participamos no Conselho Estadual de Educação, que, na minha opinião, é a principal presença que nós teremos nessa audiência pública. O presidente do Conselho virá pessoalmente, né, onde nos informou em relação à Resolução 320, no seu artigo 20, que foi o que chamou muita atenção da comunidade ou das pessoas que estavam presentes nessa audiência, de que a escola pode ser aberta numa situação emergencial, na sua emergencialidade, ou seja, aonde o Estado ou o município não tem condições de levar o acesso à política pública de educação, a escola pode ser aberta em caráter emergencial. E disso, né, nós estivemos conversando com o secretário de Educação, pedindo para que eles agilizassem o processo o mais rápido possível e já na quinta-feira nós possamos fazer uma mesa de discussão técnica junto com o Conselho, junto com a Secretaria de Educação e junto com as autoridades presentes e a comunidade, para, antes da audiência pública, combinar os próximos passos. Porque o que a comunidade quer é que a escola possa abrir agora no segundo semestre. Nós temos uma meta de fazer a abertura em agosto, né? Mas está cansada de promessas. Nós queremos que, de fato, as coisas possam acontecer. Eu acho que todos os esforços estão apontando no sentido que a gente possa viabilizar todas as pendências que nós temos, que falávamos desde o início, que é a questão do refeitório, da quadra poliesportiva, da área coberta, da acessibilidade, enfim, todas essas pendências possam ser dialogadas com o Conselho Estadual de Educação, no sentido de que possa ser viabilizada ao longo do período, né, durante aulas já a partir de agosto. É isso que nós estamos esperando, é isso que a comunidade espera dessa audiência pública na quinta-feira. Alguém da Secretaria de Educação confirmou a presença? Secretário de Educação disse que gostaria muito de estar presente, né? Não definiu ainda se virá ou não, né? Vai ter algumas dificuldades na sua agenda, mas provavelmente ele não vai poder vir, né? Então ainda estão definindo quem vai participar, mas a Secretaria de Educação, junto com a Coordenadoria, né, de Educação, a 24ª, com certeza estarão presentes, né? A gente ainda não tem a confirmação de qual nome da Secretaria vai participar. O vereador comentou agora há pouco que uma mobilização desse porte, com essa intensidade, a comunidade não havia tomado tal iniciativa até agora, né? Então quer dizer que o pessoal quer mesmo. É verdade, eu tenho 32 anos, né? Eu nunca vi uma mobilização tão forte da comunidade do Piquiri por algo que eles detêm de direito, né? Aquele prédio está lá, é um prédio público, o acesso à educação é um direito de todos, né? Então, nada mais justo do que a comunidade assumir, né, o protagonismo da organização e o protagonismo da luta para que essa escola possa ser aberta nesse próximo período. Eu não tenho dúvida que essa mobilização é fundamental e é histórica, porque nós nunca tivemos nessa intensidade, né, e uma causa tão justa que é a causa da educação, onde os pais se preocupam com os filhos viajando mais de 4 horas, vindo lá do interior até a cidade. É um roteiro de 270 quilômetros, vinda e volta. Então imagina, um estudante que fica 8 horas, né, num trajeto, na logística, e 4 horas dentro de sala de aula, a qualidade de educação é claro que não é satisfatória. Então nós queremos não só fazer a abertura da escola, mas queremos também discutir um projeto político-pedagógico para essa escola, que tem que ser um projeto diferenciado, tem que ser um projeto que contempla as características territoriais do Piquiri, que está inserida no bioma Pampa, que é uma caracterização territorial diferenciada no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Essa escola, ela está classificada dentro do cronograma da SEDUC como uma escola do meio rural. Do meio rural, e essa é a prioridade também do Conselho Estadual de Educação, que apontam 3 eixos como prioritários, por ser a educação do campo, né? E tem outros 2 eixos, que é a questão quilombola e indígena. Então, educação do campo mostra aquela preocupação que todos nós temos de não ter o êxodo rural, né? A saída do jovem do campo vindo para a cidade. Então, tem que ter a condição do acesso à educação de qualidade lá no meio rural também. E não só fazer isso, ter a prática político-pedagógica da escola diferenciada para o jovem do campo, inclusive com algumas atividades, por exemplo, na área da produção, na área do aprendizado. Então, nós temos que encarar o jovem do meio rural
né, que ele vive numa realidade diferente do jovem urbano. É claro que ele precisa ter todos os acessos à internet, acesso ao esporte, acesso, enfim, à educação, mais próximo da sua casa, para também ter um pouco de condição de qualidade para o ensino. Mas nós temos que encarar isso de forma diferenciada. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos continuar discutindo com a Secretaria de Educação, junto com os pais que estão organizados para isso. Vereador, então, hoje, quinta-feira, a partir das 18 horas, então, na escola, é onde vai acontecer a audiência. Convidamos a toda a comunidade, convidamos a todos os interessados, pais, alunos, a todas as pessoas que quiserem participar. 18 horas de hoje, na escola do Piquiri, vai estar toda a comunidade mobilizada. Eu acredito que vai ser uma grande audiência pública, né? Estão vindo deputados, estão vindo pessoas interessadas em dar um retorno positivo, né? É isso que nós esperamos, em relação à abertura dessa escola. E já também todos vão poder visitar, ver a estrutura, ver as condições que está a escola, ver como ficou depois da limpeza que nós fizemos, ver que não tem mais gado, não tem mais ovelha lá dentro. Tem sim pessoas, né? Que é esse o propósito de qualquer escola, né? Ter o acesso à educação, a jovens, às pessoas que estão lá. Então a comunidade está participando ativamente desse processo. Então todos estão convidados para hoje, 18 horas, participar dessa audiência pública. Vereador, obrigada pela participação mais uma vez conosco no NT Sul, e nós estaremos com certeza acompanhando toda essa movimentação para que você, nosso telespectador, também fique muito bem informado e acompanhe todo o andamento e a evolução deste caso. Daqui a 90 dias, o Brasil passará pelas eleições municipais para escolher prefeito e vereadores. O período de campanha, no entanto, foi reduzido para 45 dias após promulgação da nova legislação eleitoral. Entre as mudanças está o período das convenções, antes realizado em junho e agora agendado para 20 de julho a 5 de agosto. A partir de hoje, aqueles que trabalham na televisão ou rádio têm que se afastar das mídias, caso sejam candidatos. E programas que levem seus nomes não poderão ser exibidos. A partir de sábado, dia 2, fica proibida a veiculação de propagandas e publicidade institucional dos atos do município, além de alterações no quadro de servidores, como nomeação, exoneração e transferência de funcionários. Os pré-candidatos que descumprirem as restrições podem ser multados em até R$25 mil e ainda perdem o registro de candidatura. Daniel Nunes recebe em nosso estúdio o comentarista de política Júlio Mafuz e fala também sobre as restrições na campanha de 2016. Boa tarde, Daniel. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. Pois é, vamos falar sobre as eleições 2016. A campanha começa em breve, a partir de 26 de agosto, inicia já a campanha no rádio e também na televisão, mas esse ano com muitas limitações para os partidos políticos, para os candidatos. Na verdade, as proibições são várias, tem aí modificações consideráveis em função da mini-reforma eleitoral. E para a gente entender um pouquinho desse conceito, recebemos aqui nossa autoridade, né, da TV Cachoeira em política, o Dr. Júlio Mafuz. Professor Júlio Mafuz, boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores, né, da TV Cachoeira. Um prazer, né, estar aqui participando do programa. Perfeito. Professor Júlio, as proibições são várias, né? Costumes de políticos, de partidos, para fazer o seu marketing, a sua propaganda eleitoral, como distribuições de bonés, camisetas, enfim, outros pequenos brindes, a utilização de cavaletes, né? Outdoors também, que são muito utilizados, enfim, tem aí uma série de proibições. Como é que faz a campanha nesse cenário? Já havia algumas restrições, né, desde a última eleição, pela lei anterior e algumas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, mas nós tivemos a mini-reforma eleitoral, né, o ano passado, que redundou a Lei 13.165 de 2015, que colocou mais limitações ainda nos gastos de campanha e na possibilidade dos candidatos, de alguma forma, fazerem, né, a sua propaganda política, né? Então nós temos aí restrições, aquelas usuais, né? Proibição de distribuição de brindes, né? Camisetas, bonés, caneta, chaveiro, né? Aquelas coisas. E além disso, outras ainda foram acrescidas. Nesse contexto, professor, tem ainda a questão da diminuição do tempo de campanha. Quer dizer, no rádio e na televisão, começa aí dia 26 de agosto, vai até 29 de setembro. Então, um período bem reduzido em relação ao que nós tínhamos no período anterior, nas eleições passadas.
E os candidatos eles vão ter que se articular de uma maneira a iniciar antes, quem sabe, as suas campanhas, as suas articulações políticas, porque um mês de campanha, porque é praticamente o tempo aí, de repente é um tempo curto para fazer a campanha em si. Para televisão e rádio ficou um período bem mais curto que o anterior, né? Mas ela encurtou ainda mais no processo todo, porque antigamente a gente tinha aí quase 90 dias de período de campanha eleitoral. Agora não, porque na verdade as convenções, as datas das convenções iniciam dia 20 de julho e os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro de candidaturas. Então a campanha eleitoral efetivamente ela começa no dia 16 de agosto, né? Ainda antes do rádio e da televisão. Claro. Mas mesmo assim, se nós formos ver, né, nós vamos ter alguma coisa aí na casa de 45 dias, né? Basicamente de campanha eleitoral. No período total, né? No período total. Exatamente. Bom, um assunto que tem gerado bastante dúvida, tanto em candidatos a vereador, né, aos legislativos municipais, candidatos à prefeitura também, é como atingir o seu eleitorado nesse período mais curto, sem ferir a legislação que está em vigor nesse momento. A legislação ela prevê alguns excludentes. Por exemplo, o que seria campanha antecipada, o que não seria campanha antecipada, o que daria para a gente destacar nesse sentido? Isso foi uma diferença da mini-reforma, né? Por exemplo, antigamente era completamente vedado, né, essa campanha eleitoral antecipada. Agora não, o candidato, ou o pré-candidato no caso, ele pode se apresentar, ele pode colocar algumas ideias, ele só está impedido de pedir o voto. Ele não pode, né, ir para o rádio, para a televisão, pedir voto, dizer, vote em mim, etc. Mas apresentar plataformas, né, ou intenções num possível governo, né, isso ele pode fazer, isso ele está, digamos assim, foi excluído, né, da mini-reforma eleitoral. Então isso, digamos, facilitou, né, o processo de apresentação dos candidatos. A legislação meio que abriu a porteira nesse sentido, né? Porque, na verdade, ela fechou em outros cenários. Né? Como ela diminuiu o tempo de campanha, né? Quer dizer, nós vamos ter aí, vamos 16 de agosto, 16 de setembro, 16 de outubro, nós estamos falando 60 e poucos dias, né? Antigamente nós tínhamos 90 dias de campanha, né? 35 dias de rádio e televisão. Então, em função disso, né, de ter alongado a questão das convenções, né, a legislação eleitoral de alguma forma abriu, né, digamos, essa oportunidade para os candidatos ou pré-candidatos se apresentarem. Né? Claro. Praticamente dá para dizer então que os candidatos mais estratégicos este ano, eles estão quase que obrigados a se utilizarem dessas ferramentas, né? Exatamente, sem ter medo, né? Porque o que está vedado é pedir voto. Isso a lei é muito clara, está proibido de pedir voto, mas não está proibido de se apresentar como pré-candidato. Ao contrário da legislação anterior que proibia isso. Ele não poderia fazer isso. Não poderia fazer Iniciaria somente a partir do registro. Exatamente, a partir das convenções. Exatamente. Bom, aqui há vamos dizer assim, há ainda um parênteses que a gente teria que fazer, que é em relação a candidatos que trabalham em veículos de comunicação. Aí há uma diferença. Sim. O locutor, enfim, jornalista. Esses têm que sair até o dia 29. Exatamente. Né? E quem é servidor público precisa se afastar no dia 30. Né? Bom, inclusive sobre esse assunto, a gente vai deixar disponível no nosso site, novotempo.com/NTSul. Você pode acessar e conferir aí informações. Tem aí uma resolução, inclusive, ou aliás, uma cartilha do TRE, que foi feita aí junto com o Ministério Público Estadual, trazendo orientações específicas para a eleição desse ano, com esses excludentes de propaganda eleitoral antecipada, como a gente tratou aqui. Tem assuntos interessantes também, detalhes importantes, que é quanto a pagamento também, professor Júlio, quanto a contabilista, o advogado ali que está coordenando a campanha, como é que funciona isso? Todos eles, digamos assim, esses pagamentos têm que sair da prestação do caixa de campanha. Né? Quer dizer, então não pode mais ter aquela contratação por fora, que nem tinha antigamente. Então, todos aqueles advogados e contadores que vão fazer aquele serviço rotineiro junto à Justiça Eleitoral vão precisar, de alguma forma, estar contemplados na prestação de contas de campanha que trouxe modificações bastante expressivas. Por exemplo, a questão da doação. Hoje a doação ela pode ser ou por pessoa física, com um limite. Qual é o limite?
o limite é o imposto de renda da pessoa. Não pode doar mais que imposto de renda, quer dizer, ela não ganha um valor, como é que ela vai doar mais vai que ela doar recebe? mais, não, e há um percentual em cima disso, né, Claro. do que ela pode efetivamente doar, né, o dinheiro do candidato, né, e o dinheiro do fundo partidário. Sendo que há um detalhe, né, todas as doações de dinheiro, elas precisam entrar em até 72 horas na prestação de contas de campanha. Agora, a legislação... Que é eletrônico. Sim. A legislação, ela fixa um teto para a campanha. Mas digamos que o candidato seja muito popular e ele recebeu mais do que o valor que ele poderia gastar na campanha. Como é que fica? Ele não pode arrecadar, né, esse valor, né? E ele vai ter um limite de gastos, né? Em Cachoeira do Sul. 89 mil, né? R$ 89.600, se não me falha a memória, é que o candidato, a chapa majoritária, né, na verdade, né, vai poder gastar na campanha eleitoral. Ok. Ainda nesse aspecto, tem a questão de pessoal, a equipe que vai trabalhar na campanha. Antigamente, quanto maior a equipe, quem está ali montando o cenário, maior a chance do candidato se eleger. Agora, esse ano também se fechou um pouco o cerco em relação à quantidade de pessoas trabalhando. Existe um limite, né, no geral de todas as a campanha, que é as cidades acima de 30 mil, até 30 mil habitantes podem contratar até 1% do número de eleitores. Né? Aquilo que exceder, por exemplo, Cachoeira do Sul tem mais de 30 mil, né? a cada 1.000, né, tu vai poder contratar um cabo eleitoral. Então, também diminui consideravelmente o número de pessoas que tu vais poder contratar ao longo da campanha. E vamos combinar, né, que na verdade, até com esse teto relativo à prestação de contas de campanha, vai ser muito difícil os candidatos poderem contratar, né, cabos eleitorais. Né? Vai limitar bastante. Bom, sobre esse aspecto da campanha e fechamento, né, das candidaturas, esse ano nós já estamos aí entrando no mês de julho e as candidaturas não estão necessariamente definidas. O senhor acredita que elas vão se fechar mesmo ali quase que no último dia? Isso é normal, né? Porque a gente sempre tem algumas variáveis, né? E eu acho que uma variável importante sempre dentro desse contexto são as eleições proporcionais, ou seja, as eleições para vereadores, porque nem sempre o partido consegue se colocar numa candidatura majoritária, porque ele precisa se preocupar com a sua nominata de vereadores. Então, decorre muitas vezes que eu quero apoiar um candidato A, né, mas esse candidato A não me dá uma coligação na proporcional, então eu mesmo achando que ele é o melhor candidato, ou que ele venha a ganhar, eu vou ter que fechar com o B para proporcionar que os meus vereadores concorram, né, com chances de se eleger. Ok. Voltando aqui para o nosso assunto inicial, que era as mudanças eleitorais, mais algum assunto que o senhor destacaria? Nós temos, eu elenquei alguns aqui, né, que seriam aqueles comuns, que é, por exemplo, está proibido pelo artigo 37 da lei agora, né, o uso de cavaletes, faixas, bonecos e assemelhados em espaços e bens públicos. Né? Uma outra coisa são os veículos. Né? A propaganda eleitoral em veículos vai ser permitido aquele adesivo microperfurado. Mas com tamanho reduzido. Né? Com um tamanho mais reduzido. E os adesivos, né, em automóveis, eles, tirando esse adesivo microperfurado, ele vai poder ter no máximo de 50 centímetros por 40 centímetros nos automóveis. Nos bens particulares, aquela coisa de pintar muro e etc., a propaganda eleitoral é autorizada até meio metro quadrado. Né? Então, quer dizer, se eu quiser fazer, né, colocar algum cartaz, por exemplo, né, em papel, né, ou um adesivo, ele vai ter que ter meio metro quadrado nas casas. Né? E uma outra questão são as redes sociais. Né? Os candidatos eles precisam ter um certo cuidado, porque não é possível se ter pagamento, né, nas redes sociais para divulgação das candidaturas. Quer dizer, você não pode, tratando do Facebook, que hoje é uma das redes sociais mais acessíveis ou mais utilizadas aqui no Brasil, você não pode impulsionar a sua publicação. Quer dizer, eu tenho ali, criei a minha página da candidatura, você não pode, então, patrocinar essa publicação. É proibido o patrocínio, né, em Twitter, Snapchat, telemarketing. Exatamente. Tá proibido. Telemarketing também. Né? Então, não pode fazer isso. Né? Quer dizer, posso usar as redes sociais? Posso, mas apenas de forma gratuita, não vou poder impulsionar minha candidatura com uma fanpage, digamos assim, patrocinada.
né? É um período eleitoral que vai gerar, talvez, uma demanda judicial maior do que em outros períodos em função dessas modificações? Corre-se o risco, né? Principalmente pela própria ação do Ministério Público Estadual, né? Que acaba fazendo essa fiscalização. Os candidatos vão ter que ter um cuidado muito grande a esse respeito, porque se rompe com uma tradição, né, antiga que se tinha de campanhas eleitorais, onde a gente sabe, né, que estamos vendo, né, aí com todos esses escândalos que nós temos no Brasil, a existência do Caixa 2, etc. Quer dizer, então, imagine o telespectador, né, tu vai sair na rua, tu vai ver lá que o candidato X, esse candidato X não está gastando só 89 mil na campanha, ele está gastando muito bem mais que isso. Quer dizer, então, isso se torna visível em função do teto do gasto, né? E da proibição, né, das doações de pessoas jurídicas que, desta feita, estão proibidas de doar para as campanhas eleitorais. Agora, uma curiosidade que eu fico, o senhor voltou a citar essa questão dos 89 mil reais, mais ou menos, né, que é uma candidatura à Prefeitura de Cachoeira do Sul poderá gastar esse ano. É um valor suficiente para se fazer uma campanha aqui em Cachoeira? Olha, depende muito do tipo de campanha que o candidato vai fazer. Né? É óbvio que o maior custo que um candidato tem é justamente com os programas de rádio e televisão. Nesse contexto, eles vão ter que, certamente, né, diminuir bastante o investimento nessa área, né, em razão dessa limitação, né, de gastos de campanha. Né? Aliás, para esse ano também, o que se limitou em relação à propaganda na televisão são aquelas produções cinematográficas, né? Então, terminou essa utilização de todos esses recursos gráficos, vai ser quase mais uma conversa do candidato com o eleitor. Né? Ela fica mais simplificada, isso, né? E essa é a ideia para baratear o custo também da campanha, né? Então, o candidato vai ser mais uma câmara e o candidato ali, né? Aquele candidato que de alguma forma, né, tiver uma facilidade maior de comunicação, né, vai ter uma vantagem em relação aos outros. Muito bem, conversamos aqui com o professor Júlio Mafuz, nosso comentarista de política da TV Cachoeira, está com a gente sempre aqui no NT Sul. Professor Júlio, muito obrigado pelas informações. Obrigado, sempre às ordens. Valeu. Darcy. Tá certo. Obrigada, Daniel. Obrigada, Júlio. O NT Sul desta quinta-feira termina agora. Uma ótima tarde para você. Tchau!